A pequena casa do guarda florestal afundava no silêncio da noite de inverno, envolta pela escuridão gelada que só essa estação conhece. Do lado de fora, a neve brilhava sob a luz prateada da lua, como se milhares de pedras preciosas tivessem sido espalhadas sobre um manto negro. Machin Kirilovich, com gestos lentos e habituais, jogou a última lenha na lareira, ouvindo o crepitar reconfortante das chamas que lambiam os tijolos enegrecidos pelo tempo. O calor se espalhava pelo cômodo, trazendo consigo uma tranquilidade rara, aquela que só se instala nas noites mais profundas do inverno, quando o mundo parece adormecer e o vento sussurra canções de ninar entre os galhos congelados. Com um movimento rápido tirou as botas de feltro, fazendo as tábuas do assoalho rangirem, e sentou-se na beira da cama. Seus olhos, quase sem querer, pousaram sobre a fotografia emoldurada na mesa de cabeceira. Na imagem desbotada, uma mulher de cabelos claros presos em uma trança simples olhava diretamente para ele. Seus olhos guardavam algo indescritível. Seria um riso contido ou brilho de lágrimas não derramadas? Nos lábios, um sorriso quase imperceptível, como se ela soubesse de um segredo que ninguém mais poderia desvendar. Sempre me olhando como se eu fosse um menino teimoso, Lidoka, murmurou o guarda florestal, passando os dedos pela moldura fria. Fazia uma década que ele a havia acompanhado em seu último caminho. Naquela época, o fevereiro era implacável, com geadas cortantes que pareciam congelar até a dor da natureza. O câncer a consumira por dentro, deixando para Machin apenas lembranças e aquela foto, onde ela ainda irradiava vida. O relógio de parede, velho e cansado, bateu 11 vezes. Lá fora, a tempestade de neve ganhava força, uivando como um animal ferido e arremessando punhados de neve contra os vidros, como se quisesse invadir a casa. Em noites assim, o melhor a fazer era se render ao sono. Machin esticou a mão para apagar a luz, mas então notou algo estranho no comportamento de Drujó, seu pastor alemão. O cão estava junto à porta com as orelhas eretas e o corpo tenso, como se pressentisse algo. O que foi, velho esperto? Resmungou Machin, imaginando que poderia ser uma raposa curiosa, ou um texugo que acordara no momento errado. Drujó respondeu com um latido curto e arranhou a porta com a pata. Para um cão de 9 anos, já em idade avançada para a raça, aquele nível de agitação era incomum. Machin franziu a testa. O animal nunca dava alarmes falsos. Tá bom, vou ver. Suspirou, calçando novamente as botas de feltro e envelopando-se no casaco de pele de carneiro e no gorro. Mas seja rápido, hein? Assim que abriu a porta, uma cortina de neve os engolfou. O vento investiu contra ele como uma fera faminta, infiltrando-se pela gola puxando as abas do casaco. Drujó, indiferente à tempestade, avançou decidido em direção à floresta. Suas patas largas afundavam na neve, e sua silhueta escura desaparecia e reaparecia entre os redemoinhos brancos. Ei, devagar! Pra onde você tá indo tão apressado? Gritou Machin, acendendo a lanterna. O feixe de luz revelou galhos de pinheiros curvados pelo peso da neve e cristais de gelo dançando no ar. A floresta os recebeu com um silêncio tenso, quebrado apenas pelo uivo do vento e pelo rangido das árvores. O cão mergulhou entre os troncos, zigue-zagueando como se perseguisse uma presa invisível. Machin, xingando baixinho, tentou acompanhá-lo, afundando até os joelhos na neve a cada passo. Mesmo depois de tantos anos vivendo naquele posto florestal, o bosque invernal à noite ainda lhe parecia um lugar estranho, quase sobrenatural. Um reino onde sombras ganhavam vida, onde o passado e o presente se misturavam, e onde a própria noite tecia seus feitiços. De repente Drujó parou, farejou o ar e com um rosnado surdo lançou-se em direção a um carvalho gigante derrubado por uma tempestade outonal. Suas raízes retorcidas emergiam do solo como dedos deformados de um gigante adormecido. O que foi agora, seu? Começou Machin, mas calou-se ao ver o que a luz da lanterna revelava. Entre as raízes expostas e a neve, uma pequena figura estava encolhida. Uma menina tão frágil que parecia feita de porcelana jazia de lado, com os joelhos encostados no peito. Seus cabelos claros espalhavam-se sobre a neve, as pestanas estavam cobertas por flocos brancos, e os lábios exibiam um tom azulado assustador. O coração de Machin apertou-se dolorosamente. Ele se ajoelhou ao lado dela, jogando a lanterna de lado, e tocou sua face. Fria, mas não congelada. Procurou o pulso no pescoço fino da criança, é fraco, porém regular. Viva! Graças a Deus! Sem perder tempo, abriu o casaco e envolveu a menina em sua própria roupa, pressionando-a contra o peito para compartilhar seu calor. Ela não reagiu. Quantos anos teria? 5 no máximo. Vestia apenas um vestido leve, sem chapéu, e meias de tricô finas nos pezinhos, nada que a protegesse daquele frio cortante. Como diabos ela parara ali?
Quem deixaria uma criança sozinha em uma noite dessas? Enquanto voltava apressado para a cabana, carregando aquele corpinho frágil, as perguntas martelavam sua mente. Drujó corria à frente, olhando para trás de vez em quando, como se quisesse apressá-lo. Dentro de casa, Machin agiu com a precisão de quem já salvara vidas antes. Esfregou os membros da menina, trocou suas roupas molhadas por um pijama seco, enrolou-a em cobertores quentes e acomodou-a perto do fogão. Chá quente com framboesa, massagens nas mãos e nos pés, tudo feito com movimentos firmes e seguros. Meia hora depois, suas bochechas recuperaram um pouco de cor, e a respiração tornou-se mais estável. Drujó deitou-se ao lado dela, apoiando a cabeça nas patas, sem tirar os olhos castanhos e atentos da pequena. Como é que te chamam, pequenina? Perguntou Machin em voz baixa, quando ela finalmente abriu os olhos. De onde você veio? A menina apenas o encarava, sem medo ou surpresa, apenas com um cansaço profundo demais para seus poucos anos. Não tenha medo, continuou ele falando com suavidade. Eu sou Machin Kirilovich, o guarda florestal. Esse aqui é o Drujó, meu cão. Foi ele que te encontrou. Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão lentamente e tocou a pelagem do animal. O cão abanou o rabo levemente, mas permaneceu imóvel, como se soubesse que qualquer movimento brusco poderia assustá-la. Você deve ser da aldeia de Sosnovka, não é? Ou talvez do outro lado do rio, arriscou Machin. Silêncio. Nenhuma reação. Apenas o movimento mecânico de seus dedos acariciando o pelo do cão. Machin franziu a testa. Havia algo de errado com aquela criança. Não era apenas medo. Parecia que algo dentro dela havia se apagado, como uma chama que se extingue antes do tempo. Ele já vira aquele olhar antes, muitos anos atrás, nos olhos dos meninos do reformatório onde fora parado depois de fugir do padrasto. Dormitórios gelados, paredes cinzentas, o cheiro constante de desinfetante e mingau queimado, e dezenas de olhares vazios como o dela agora. As memórias o feriram como agulhas, mas ele as afastou. Não era hora para fantasmas do passado. Tá bom, descanse, suspirou. Amanhã a levo até a vila, a gente acha seus pais. Agora durma. Ajeitou a cabeça dela no travesseiro, cobriu-a melhor com o cobertor e, lembrando-se de algo, tirou do armário um urso de pelúcia desgastado, que pertencia ao filho de um amigo. O menino já havia crescido, mas o bicho de pelúcia ficará com Machin depois de uma visita. Toma, é o Misha, disse, entregando-o à menina. Ele vai tomar conta de você enquanto dorme. Ela pegou o urso, mas não o abraçou como fazem as crianças. Apenas o colocou ao lado, mantendo aquele olhar distante, como se visse algo além daqueles muros. Quando a pequena finalmente adormeceu, Machin segurou sua mãozinha com cuidado, apenas para sentir o pulso, ainda fraco, mas constante. Ao examinar novamente o pulso da menina, Machin notou algo que o gelou por dentro. Sob a pele fina do punho e do antebraço, marcavam-se hematomas em tons amarelados, cicatrizes de machucados antigos, misturados a manchas roxas recentes, como se alguém tivesse apertado aqueles ossos frágeis com força. Entre eles, pontinhos quase imperceptíveis, marcas de agulhas, pequenas como picadas de inseto, mas distribuídas de maneira sistemática demais para serem acidentais. O coração de Barry apertou-se. Ele sabia que crianças doentes muitas vezes passavam por tratamentos invasivos, mas aquelas marcas, algumas eram tão simétricas, tão parecidas com a impressão de dedos adultos, que uma sombra de dúvida pairou sobre ele. Com cuidado, cobriu a mão da menina com o cobertor e endireitou as costas, sentindo o peso de uma suspeita que não queria nomear. Drujó, sempre atento, uivou baixinho, os olhos fixos na criança. Eu sei, velho amigo, murmurou o guardião florestal, passando a mão pela pelagem áspera do cão. Eu sei. Tem algo errado aqui. Lá fora a nevasca amainava, cedendo lugar a um silêncio cortante, daquele que só o gelo profundo consegue produzir. A noite reinava absoluta, e Machin sentou-se junto à lareira, observando o rosto pálido da pequena adormecida. Pensava no amanhecer que se aproximava, trazendo consigo perguntas que ele talvez não quisesse ouvir as respostas. Quando os primeiros raios rosados tocaram os pinheiros lá no alto, pintando suas copas de um tom suave, um ronco distante quebrou o silêncio. O som crescia, rasgando a quietude congelada. Era o motor de um velho UAZ lutando contra a estrada nevada. Drujó foi o primeiro a reagir, saltando em direção à janela, o rabo batendo com ansiedade contra as paredes. Parece que estão procurando por você, pequena, disse Machin em voz baixa, ajustando o cobertor sobre a menina. Durante a noite, ele a aquecera, dera-lhe chá quente com mel, e agora ela dormia encolhida ao pé do fogão, o rosto iluminado pelas brasas como o de uma boneca de porcelana antiga. O carro parou diante da cabana. Portas bateram.
Machim saiu ao encontro dos recém-chegados e viu 3 figuras, um homem de meia idade, com o rosto marcado pela falta de sono e olhos inflamados, uma mulher envolta apressadamente em um casaco surrado, e uma adolescente que se apertava contra o pai, como se buscasse proteção. Aqui, Olenka, chamou o homem a voz trêmula. Se é da menininha que falam, sim, está aqui, confirmou Barry. Encontrei ontem no bosque. Agora dorme. A mulher soluçou e tentou entrar correndo, mas Machim bloqueou-lhe a passagem com um gesto firme. Devagar. Não assustem a criança. Sou a mãe dela, exclamou a mulher, as lágrimas escorrendo. Preciso ver minha filha. Sou Zina. O homem pousou a mão em seu ombro. Calma, Zina. Então se voltou para Machim. Vasily Egorovich Rybakov. Esta é minha esposa, Zenaida Petrovna, e minha filha Nastya. E a pequenina é nossa Olenka. Desculpe, não nos apresentamos, Machim Kirilovich Barry, guardião florestal, respondeu o anfitrião. Entrem, mas em silêncio. Asterisco. Ao adentrarem a cabana, Zinaida avistou a filha e caiu de joelhos com um gemido abafado, acariciando os cabelos claros da menina. Deus meu, está viva, repetia entre lágrimas. Olenka, minha menina. A pequena abriu os olhos e por alguns segundos, fitou a mãe com um olhar vazio, até que um sorriso tímido iluminou seu rosto. Mamãe, articulou sem som, apenas com os lábios. Zinaida pegou no colo, apertando-a contra o peito, balançando-a como se quisesse fundi-la a si mesma. Perdoe-nos, querida, perdoe. Como nos assustou. Drujó, que girava ao redor deles, farejava cada um com desconfiança, mas parecia não encontrar motivo para alarmar-se. Quando Nastya estendeu a mão hesitante em sua direção, o cão lambeu seus dedos e deixou que ela o acariciasse. Vasily, imóvel no centro da sala como se não soubesse onde se colocar, finalmente dirigiu-se a Machim. Como agradecer, Machim Kirilovich? O senhor salvou nossa filha. Se há alguém a agradecer, é a ele, respondeu Barry, apontando para o cão. Foi Drujó quem a encontrou. Mas me digam, como uma criança dessas acabou sozinha no bosque? Os pais trocaram um olhar rápido. Nós mesmos não entendemos, admitiu Vasily após uma pausa. Ontem à noite deitamos as meninas, e hoje de manhã Zina foi acordar a Olenka, a cama vazia. Todas as portas trancadas, as janelinhas fechadas. Não faço ideia de como ela saiu. Machim notou como Nastya empalideceu ao ouvir aquelas palavras, desviando os olhos. Reviramos a casa, acordamos a vila inteira, continuou Vasily. Mas com essa neve, esse vento, nenhum rastro. Tamara Ivanovna, nossa vizinha, sugeriu que Olenka poderia ter ido para o bosque. Ultimamente, ela não parava de falar nos Anjos de Neve, uma história que lhe contaram. Nós, os homens, vasculhamos a borda da floresta, mas não pudemos ir mais longe. Escuro, neve até a cintura. Decidimos retomar a busca ao amanhecer com os cães. Foi quando Petrovich, do Soviete Rural, ligou dizendo que viu fumaça saindo da sua chaminé. Como neste período o posto costuma ficar vazio, resolvemos vir perguntar. Zinaida, sem tirar os olhos da filha, ergueu o rosto. Olenka quase não fala e explicou, como se pedisse desculpas. Ela tem particularidades. Os médicos dizem que é uma alteração metabólica que afeta o cérebro. Levamos ela para tratamentos na capital regional, sessões de reabilitação. Enquanto falava, mexeu sem querer na manga do vestido da menina, expondo novamente as marcas das injeções. São os remédios, a soros, sempre agulhas. E os medicamentos custam uma fortuna. Uma caixa custa o meu salário mensal na clínica, e eu, que sou enfermeira, ainda consigo desconto. Entendo, assentiu Barry. Deve ser difícil. Damos um jeito, suspirou Vasily. No ano passado expandi a produção de mel, mas mesmo assim o dinheiro é curto. Ainda pagamos o financiamento da casa e agora isso. Enquanto conversavam, Machim observava a dinâmica da família. Zinaida não largava Olenka, cobrindo-a de beijos e palavras doces. Vasily, por sua vez, lançava olhares ansiosos à filha menor. Já Nastya, encostada junto à janela, acariciando Drujó em silêncio, parecia invisível aos próprios pais. Vasily Egorovich chamou Barry, quebrando o clima pesado. Que tal um chá para se aquecerem da viagem? Enquanto isso, eu busco mais lenha para avivar o fogo. Ao sair para o alpendre, ouviu passos leves atrás de si. Ao virar-se, viu Nastya, encolhida em um casaco grande demais para ela, os olhos arregalados e cautelosos. Tio Machim, sussurrou a adolescente, posso falar com o senhor? Ele assentiu. Ajude-me com a lenha, se não tiver medo de sujar as mãos. Juntos, empilharam os touros. No caminho de volta, Machim diminuiu o passo e perguntou em voz baixa, você queria me contar alguma coisa? Nastya estremeceu, quase deixando cair um pedaço de madeira.
Como o senhor sabe? Perguntou, assustada. Vejo nos seus olhos, respondeu ele. Eles falam mais do que você imagina. Drujó, que os acompanhava, encostou o focinho no lado da garota, como se a encorajasse. Nasha passou a mão distraída pela cabeça do cão. Fui eu, confessou tão baixo que Machim mal ouviu. Fui eu quem levou Olenka para o bosque. O guardião florestal parou, fitando-a com um olhar que não continha julgamento nem raiva, apenas compreensão, e algo mais, parecido com compaixão. Conte-me, pediu, suave. E Nasha começou a falar, engasgando-se nas palavras, enxugando as lágrimas com a manga da jaqueta. Ela não é minha mãe de verdade. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai casou com Zinaída depois. No começo ela era legal, mas quando Olenka nasceu, tudo mudou. Só falam nela, só a amam. Eu entendo. Ela está doente, precisa de ajuda. Mas é como se tivessem esquecido que eu existo. Um soluço a interrompeu. Antes papai me contava histórias, brincava comigo. Agora só fica com Olenka. Eu sou, como um fantasma. Olhou para Machim com desespero nos olhos. Ontem eu tirei um 3 em matemática. Não consegui resolver o problema, me distraí. E meu pai me puniu, uma semana sem sair de casa, sem telefone. Disse que sou irresponsável, que só trago problemas para todos. Depois, ele e Zinaída voltaram a falar de Olenka. Como ela é inteligente, como está se desenvolvendo bem. Nasha baixou a cabeça. Fiquei tão furiosa que esperei todos dormirem e acordei Olenka. Falei que ia mostrar algo interessante na floresta. Ela veio comigo, como sempre. Saímos pela janela do meu quarto. Ela não fecha direito. A menina fechou os olhos e lágrimas escorreram por suas bochechas. Só queria que eles se preocupassem um pouco, que nos procurassem, que percebessem que eu também importo. Andamos um pouco pelo bosque, mas então fiquei com medo. Começou uma nevasca e escureceu tudo. Disse a Olenka que voltaria rápido para buscar uma lanterna. Mas quando retornei, ela já não estava mais lá. Chamei, corri de um lado para outro, até que o medo me dominou e eu fugi para casa. Nasha levantou os olhos cheios de lágrimas para Machim. Não queria que nada acontecesse com ela. Juro que não queria. Pensei que ela me seguiria ou que já estaria em casa. Passei a noite inteira acordada, rezando para que estivesse bem. Drujó, como se sentisse seu desespero, encostou-se em suas pernas, gemendo baixinho. Eu sou ruim, não sou? Sussurrou a menina. Você vai contar para o meu pai? Machim observava-a pensativo. Quantas dores cabiam naquela criança, quanto abandono. Lembrou-se de si mesmo na idade dela, tão invisível, tão descartável aos olhos do padrasto. Não, Nasha, você não é ruim, respondeu em voz baixa. Você só se perdeu como Olenka ontem. Só que ela se perdeu na floresta e você nos seus sentimentos. Colocou a mão em seu ombro. Vamos ter que contar, sim, mas não agora e não assim. Primeiro, tomamos um chá. Depois, conversamos com seus pais. Como gente grande. Nasha sentiu incerta, apertando contra o peito um pedaço de lenha, como se buscasse nele um escudo. E se eles me odiarem? Não vão odiar, respondeu Machim firme. Eles te amam, só esqueceram como demonstrar. Vamos lembrá-los. Quando voltaram para a cabana, Vasily e Zinaída davam chá com mel para Olenka à mesa. A menina sorria, enquanto lágrimas de alívio ainda escorriam pelo rosto de Zinaída. Ninguém notou a expressão de Nasha, parada no limiar da porta. Ninguém, exceto Machim Kirilovich, que pensou que aquela família teria uma longa e difícil conversa pela frente, e que parecia ele faria parte dela. Depois do café da manhã, quando Zinaída levou as crianças para lavar o rosto no lavatório do lado de fora, Machim fez um gesto para Vasily seguir até a varanda. Precisamos conversar, Egores. Os homens saíram para o ar gelado. O sol já subira sobre a floresta, transformando a neve em um campo prateado e cintilante. O vapor de seus respiros formava nuvens no ar, depositando geada nos colarinhos. Quer um cigarro? Beres ofereceu um maço de belomorcanal. Vasily balançou a cabeça. Parei há 2 anos. Os remédios de Olenka são caros, cada copeque conta. Machim assentiu compreensivo, amassando o cigarro entre os dedos antes de guardá-lo de volta. Você sabe o que realmente aconteceu? Perguntou, olhando fixamente nos olhos do apicultor. Vasily franziu a testa. Do que está falando? De como Olenka acabou no bosque. O pescador deu de ombros, confuso. Já te disse, não entendemos. Talvez sonambulismo? Os médicos falam que com a doença dela, qualquer coisa pode acontecer. Machim suspirou pesado. Foi Nasha quem a levou. O rosto de Vasily endureceu como se congelado. Nos olhos passaram desconfiança e em seguida raiva. O que você está dizendo? Por quê? Sente-se, indicou Berest, apontando para a pilha de lenha.
Vai ser uma longa conversa. Eles se sentaram lado a lado. Machim ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos, antes de começar a falar, baixo e pausado. Não estou me metendo na sua família, Vasily, mas vejo o que vejo. Nasha é como uma sombra nessa casa. Tudo gira em torno de Olenka, e a mais velha fica de lado, como se não fosse de vocês. O que você entende? Explodiu o pescador. Minha filha mais nova luta entre a vida e a morte todos os dias. É claro que precisa de mais atenção. E Nastya? Já está grande e independente. Com 12 anos eu já ajudava meu pai com a colmeia, carregava responsabilidades. Machim olhou para as copas nevadas dos pinheiros ao longe. Sabe, eu te entendo melhor do que você imagina. Passei pelo mesmo, só que do outro lado. Ele fez uma pausa, como se hesitasse antes de continuar, com a voz rouca, como se cada palavra custasse um esforço. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Pneumonia, na época em que antibióticos eram raros. Meu pai, nunca conheci, morreu em um acidente na derrubada de árvores antes de eu nascer. Fiquei só com a vovó Colina, na cabana dela na beira da aldeia. Vasily ouvia em silêncio, os olhos fixos no chão. 1 ano depois, minha mãe se casou de novo, continuou Machim, com o presidente do Kolkhoz, Ignatiu Stepan Matveyevich, um homem importante na região, respeitado. Mudamos para a casa nova dele. Minha vovó ficou na aldeia, não queria abandonar sua cabana por nada. Beres sorriu sem alegria, apenas uma amargura antiga no gesto. Ele nunca me aceitou. Desde o primeiro dia. Tinha um filho do primeiro casamento, Vitya, 2 anos mais velho que eu. Stepan o carregava no colo e a mim, me tratava como um móvel. Bom dia, Machim. Até logo, Machim. Nada mais. Nenhum abraço, nenhum carinho na cabeça. Machim calou-se, observando suas mãos grandes calejadas, com resquícios de resina incrustada na pele. Minha mãe ficava dividida. Ora me dava afeto, ora se apressava em agradar Stepan. Sentia que a família não se encaixava, mas já era tarde. Logo engravidou dele. Nasceu Galinka. Uma rajada de vento levantou a neve em redemoinhos. Drujó, deitado aos pés da varanda, ergueu a cabeça, farejou o ar e voltou a se aninhar, apoiando o focinho nas patas. Depois minha mãe engravidou de novo, e foi uma gestação difícil. Stepan passou a me detestar de verdade, como se eu fosse o culpado por algo. Gritava, ficava dias sem me dirigir a palavra. Eu tentava de tudo para agradá-lo, tirava notas altas, ajudava em casa, até parei de fumar. Enquanto todos os meninos da minha idade já faziam isso. Nada adiantava. O rosto de Vasily tremeu, como se visse em aquelas palavras um espelho de sua própria história. Minha mãe teve um menino natimorto e quase morreu, prosseguiu Beres. Depois disso Stepan ficou ainda mais amargo. Começou a beber e quando bebia ficava violento. Não batia nela, mas em mim. Por qualquer motivo ou sem motivo algum. Ele tocou a cicatriz acima da sobrancelha fina e branqueada pelo tempo. Isso foi quando quebrei um prato. Ele me atirou uma bota pela cozinha. Se não tivesse me abaixado, teria perdido o olho. Machim suspirou. Fugi de casa aos 15. Juntei minhas poucas coisas à noite e saí. Primeiro pensei em ir para a vovó Colina, mas sabia que me encontrariam. Stepan era amigo do delegado, e na região todos o respeitavam. E eu? Um moleque chorão, um órfão sem importância. Um sorriso sem graça apareceu em seus lábios. Peguei um trem de carga e fui para a cidade. Achava que encontraria liberdade, uma vida nova. Mas o que havia era frio, fome e a turma do vagão da estação. Durante 3 meses vaguei por porões, me alimentando de restos, roubando pão quando podia. Uma vez me pegaram e me surraram. Outra me levaram para a delegacia. Machim coçou a barba por fazer. Acabei parando em uma escola especial para adolescentes difíceis. Ainda tive sorte de não ir para um reformatório. Consideraram minha idade. A escola, na verdade, era um barracão afastado, com grades nas janelas e uma cerca de 3 metros de altura. Lá dentro só garotos de rua, aqueles que a vida já tinha ensinado a ser duros. Metade deles já tinha passado pela prisão. A outra metade carregava histórias iguais à minha, madrastas cruéis, espancamentos, fugas. Beretov, pela primeira vez desde que começou a falar, olhou Vasily diretamente nos olhos. Foi ali que me tornei um lobo. Rosnava para todos, odiava o mundo. Brigava sempre, acabava no isolamento. A vida eu mordia entre os dentes, e as pessoas também. Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Depois aconteceu um milagre. Chegou um novo educador, Pavel Semyonovich Krutilin. Veterano de guerra condecorado, mas com alma de poeta. Não nos tratava como animais, mas como seres humanos. Lia poemas, falava da natureza da vida. E, acima de tudo, nos via.
Em cada um de nós, enxergava uma pessoa. O rosto de Machim amoleceu, como se anos de amargura tivessem se dissolvido. Foi ele quem me levou pela primeira vez à floresta. Mostrou como as árvores vivem, como ler sua idade pela casca, como decifrar os rastros dos animais. Dizia: olha, Machinka, as árvores são como pessoas, cada uma com seu caráter. Aquela ali é uma bétula, menina levada que faz farfalhar as folhas como se dançasse. Ao lado, um carvalho, gigante, com raízes que afundam 5 metros na terra. Até a tempestade se curva a ele. Machim sorriu ao lembrar. Depois, Pavel Semyonovitch me deu um livro do Prishin. No começo torci o nariz, mas acabei devorando as páginas. Aquilo marcou minha vida para sempre. Também foi ele quem me indicou para a escola florestal, escreveu cartas de recomendação. E mais tarde me trouxe para cá para a reserva. A floresta cura as almas, repetia. E a sua, Machim, está ferida. Vá até ela que ela o sarará. Beretov calou-se. O sol já subira mais alto, e as sombras das árvores encurtaram, ficando mais nítidas e dentadas. E curou? Perguntou Vasily baixo. Não de imediato, respondeu Machim. Mas sim, com o tempo. Foi aqui mesmo na reserva que conheci a Lídia. Ela era ornitóloga, estudava pássaros. Vivemos 30 anos juntos, alma com alma. Só os filhos Deus não nos deu. Fez outra pausa, como se pesasse as palavras. Sabe, quando fiz 18 voltei para minha mãe. Stepan, nesse tempo, já tinha se afundado no álcool e sido expulso do cargo de presidente da colônia. Eu o perdoei. Não foi fácil. A raiva é como uma pedra no pescoço. Ou você a joga fora ou afunda com ela. Vasily baixou a cabeça, mexendo nervosamente no botão da jaqueta. Mas por que você está me contando tudo isso, Machim? Porque a história tem o costume de se repetir, respondeu Beretov sereno. Só que os papéis mudam. Eu fui a Nascienka. E você agora é meu padrasto. Não bate nela, claro, mas as feridas que causa não são menores. Rybakov se irritou. Como ousa comparar? Eu amo minha filha. Ama, anuiu Machim. Só esquece de mostrar. Todo o carinho vai para Olienka e para Nascienka só exigências. Já é grandinha, independente você diz. Mas ela ainda é uma criança, Vasily. Precisa de amor tanto quanto de ar. Vasily abriu a boca para protestar, mas Machim o deteve com um gesto. Sabe por que Nascienka levou a irmã para a floresta? Não foi por maldade. Foi por desespero. Para que a notassem. Para que se lembrassem, eu também existo. Eu também importo. O rosto de Rybakov contorceu-se, como se uma dor súbita o tivesse atingido. Meu Deus, o que eu fiz? Não só você, disse Beretov, suave. Você e a Zinaída. Ela trata Nascienka como uma estranha, não é? Todo o amor vai para sangue do seu sangue. Mas a menina não tem mãe, só vocês dois. Vasily cobriu o rosto com as mãos. Como não percebemos? A vida os engoliu, explicou Machim. A doença da Olienka, o dinheiro, os hospitais. Nascienka ficou para trás. Pobrezinha minha menina, você pensava. Mas não é tarde para consertar. Machim pousou a mão no ombro de Vasily. Crianças são como árvores. Dobram-se, mas não quebram se tiverem apoio a tempo. Nascienka é uma ótima garota, inteligente, ama a irmã. Só sente ciúmes. Precisa saber que vocês a amam tanto quanto a Olienka. Que ela não é um apêndice da irmã mais nova, mas uma pessoa essencial nesta família. Vasily levantou os olhos, cheios de lágrimas. Você acha que ainda dá tempo? Tenho certeza, afirmou Beretov. Eu me reconciliei com meu padrasto, depois de tudo que ele me fez. No caso de vocês, é mais simples. O amor já existe. Só precisam distribuí-lo direito para que caiba nas duas. Do interior da casa ecoou o riso cristalino de Olienka. Nascienka, sentada junto à janela, acompanhava a irmã com um riso tímido. Machim sorriu. Você tem 2 meninas maravilhosas, Vasily. E uma esposa de ouro, embora também ferida. Cada um carrega suas cicatrizes, seus medos. O importante é não deixá-los ditar a vida. Druzhok levantou-se de repente, sacudiu o pelo e troteou até a porta, como se pressentisse que algo acontecia dentro de casa. Vamos, disse Machim, apontando para a entrada. Faz frio para filosofar aqui fora. E sua família já deve estar ansiosa para voltar para casa. Embora a conversa de vocês lá dentro não será fácil. Vasily levantou-se, endireitou os ombros e, num impulso, abraçou Beretov com força. Obrigado. Por Olienka, por Nascienka, por essa verdade. É amarga, mas necessária. Por verdade não se agradece, sorriu Machim. Mas por um chá com mel, isso sim. Seu mel é excelente, Yegorish. Autêntico. Vasily sorriu através das lágrimas. No verão, quando vier a colmeia, provará direto da colmeia. E traga as meninas, se quiserem.
Combinado, concordou Beretov e foi o primeiro a dirigir-se à casa, onde os aguardavam as mulheres e as crianças, uma família que teria de reaprender, juntos, o significado de ser uma família de verdade. Obrigado também, Tamara Ivanovna, por nos alertar sobre o limite da floresta. Vasily dirigiu-se à velha com gratidão. A anciã fez um gesto com a mão como se afastasse o agradecimento. Ora, que é isso? O importante é que a menina está viva, disse, olhando para as irmãs adormecidas. Baixou a voz, aproximando-se de Vasily. Vásia, você sabia que foi a Nastenka quem levou a irmã para o mato? Vasily estremeceu. Zinaída levou a mão à boca, sufocando um grito. De onde a senhora sabe disso? Perguntou a voz trêmula. Velha sou, mas os olhos ainda aguçados, suspirou a senhora Khrushcheva. Ontem à noite vi quando elas saíram pela janela. Quis chamá-las, mas tive medo de assustá-las. Teriam fugido de qualquer jeito, só mais longe. Pensei que voltariam logo. Abanou a cabeça, como se lamentasse não ter agido diferente. E olhe no que deu. Por que não nos contou antes? A voz de Zinaída carregava uma ponta de ressentimento. E o que teria mudado? Respondeu a velha com sabedoria. Teriam procurado melhor? Ou só descontariam toda a raiva na Nastenka? Fez uma pausa, olhando para a menina, que mesmo dormindo parecia carregar o peso do mundo nos ombros magros. E a pobre já anda como um animal acossado. Vasily baixou a cabeça, os dedos apertando o copo de chá. Ela nos confessou. Ou melhor, confessou ao Machin Kirilovich. E ele engoliu em seco. Ele me abriu os olhos. Já era tempo, disse Tamara Ivanovna, sem rodeios. Eu não lhe falei uma vez, Zinaída? Não se trata uma enteada como um móvel velho. Ela ainda é uma criança. Por favor, Tamara Ivanovna, Vasily interrompeu suave mas firme. Não culpe a Zina. A culpa é minha. Sou pai. A mim cabe responder. Segurou a mão da esposa que tremia entre as suas. Zin, precisamos conversar. De verdade. Dizer um ao outro toda a verdade, sem meias palavras. Ela sentiu-o incerta, os olhos úmidos. Começo por mim, suspirou Vasily. Eu e Masha, minha primeira esposa, esperamos 5 anos por um filho. Nada adiantava, médicos benzedeiras nada. Até que um sorriso triste aflorou em seus lábios. Um milagre. Ela engravidou. Compramos o berço com 6 meses de antecedência, enchemos um canto da casa de brinquedos. Masha costurava, passava fraldas, planejava tudo. Éramos tão felizes. Sua voz falhou. Depois vieram os partos difíceis. O médico disse, precisa de cesárea. Mas no hospital do distrito não tinham equipamento. O anestesista estava de férias. Queriam nos levar para a capital, mas não deu tempo. As contrações começaram antes da hora. Masha deu à luz a Nastenka e fechou os olhos como se revivesse a cena. Teve uma hemorragia. Não conseguiram salvá-la. Zinaída, que já conhecia a história, acariciava a mão do marido em silêncio. Tamara Ivanovna balançava a cabeça, os suspiros pesados como pedras. Fiquei sozinho com uma recém-nascida nos braços, continuou Vasily. Achava que não sobreviveria à dor. Se não fosse minha mãe, já então falecida, teria me perdido de vez. Ela cuidava da Nastia enquanto eu trabalhava. Esfregou as têmporas como se quisesse afastar as memórias. Vivia como um autômato. Ampliei a colmeia, extraía mel, dormia em casa só porque não tinha para onde ir. Não conseguia olhar para o berço vazio, para o carro dela parado, para as roupas que ainda cheiravam a ela. 2 anos assim, murmurou. Como se estivesse em um sonho ruim. Foi então que sua mãe adoeceu. Nastenka já tinha 3 anos, frequentava a creche. A mãe foi internada e foi ali no hospital que conheceu Zinaída. Ela ergueu os olhos e Vasily notou surpreso que estavam cheios de lágrimas. Conte a eles, Zin, tudo. Como nos conhecemos, o que escondemos, do que temos medo. Zinaída hesitou, mas então, como se tivesse tomado uma decisão, começou a falar, a voz baixa e trêmula. Eu cresci em um orfanato. Meus pais me abandonaram quando eu tinha 3 anos. Não deram conta. Os 2 bebiam. Quase não me lembro deles. Só fragmentos, as mãos da minha mãe e o riso do meu pai. Torcia nervosamente a ponta do lenço. No orfanato, fez uma pausa. Tinha de tudo. Educadores bons, mas também os ruins. Crianças que eram gentis e outras que engoliu em seco. Me chamavam de abandonada. Diziam que eu era como um gato jogado numa caixa de papelão. Que ninguém me queria. Tamara Ivanovna abanou a cabeça, compadecida. Pobre menina. Eu sonhava que minha mãe voltaria, continuou Zinaída. Todos os dias corria para a janela e esperava. Até que um dia, parei. Entendi que ninguém viria. E decidi, quando crescer, serei enfermeira. Vou cuidar de outras crianças, daquelas que são frágeis, doentes. Engoliu as lágrimas.
Me formei, fui trabalhar no hospital do distrito por distribuição. Foi lá que conheci o Vásia. Ele vinha visitar a mãe. Tão perdido, tão infeliz. E a Nastenka pequena, séria demais para a idade. Um sorriso tímido apareceu em seus lábios. Me apaixonei por ela na hora. Imaginava minha filha assim. Vasily olhou para a esposa, surpreso. Ela nunca havia lhe contado aquilo. Casamos 1 ano depois, disse Zinaida, enxugando as lágrimas. Amei a Nastenka como se fosse minha. Trançava seus cabelos, fazia vestidos para ela. E então, seu rosto se iluminou ao mencionar a filha mais nova, mas logo escureceu. A Olenka nasceu. A doença não foi detectada logo, explicou. A princípio, achávamos que era só um atraso no desenvolvimento. Depois, exames, viagens a Moscou, consultas com especialistas. O diagnóstico: uma doença rara, hereditária. Não havia casos na minha família nem na do Vásia. Ou não que você saiba, ponderou Tamara Ivanovna suave. Afinal, você não conhece seus pais de verdade. Zinaida assentiu. É possível. Suspirou. O tratamento é complexo, os remédios caros. Procedimentos, reabilitação. Pegamos um empréstimo para pagar. Vásia expandiu a colmeia. Eu passei a trabalhar em 2 turnos. Mal damos conta das contas. Cobriu o rosto com as mãos. E eu tinha tanto medo. Medo de que a Olenka morresse. Medo de não conseguir protegê-la. Passava cada minuto ao lado dela, observando cada respiração. Sua voz quebrou. Enquanto a Nastenka, ela era saudável e independente. Achava que não precisava tanto de mim. Vasily passou o braço pelos ombros da esposa. A culpa é de ambos, Zin. Eu também me fechei na Olenka. Com medo de perdê-la como perdi a Masha. E esqueci que a Nastenka, mesmo forte, também precisava de nós. Tamara Ivanovna serviu chá fresco nas xícaras. Há muito tempo eu via que algo não ia bem nesta família, disse, sem rodeios. A Nastenka andava cada vez mais sozinha, o olhar apagado. Na escola a professora reclamava, distraída, faltava às aulas. E vocês só falavam, Olenka, Olenka. Suspirou fundo. Entendo, a doença, o tratamento, o dinheiro. Mas, salvando uma filha, estavam perdendo a outra. O que fazemos agora, Tamara Ivanovna? Perguntou Zinaida, desesperada. Falem a verdade, respondeu a velha, simples. Uns aos outros e às crianças. Expliquem a Nastenka por que se dedicam tanto a Olenka. Conte sobre a doença, sobre o tratamento. Ela entenderá. É uma menina inteligente. Partiu um pedaço de pão e continuou pensativa. E deem a ela tempo. Não precisa ser com dinheiro, sabem que não tem. Basta ouvir, conversar, se interessar pela vida dela, elogiá-la quando merecer, estar presente. E acrescentou Vasily, precisamos fazer com que as duas se aproximem. Não como rivais, mas como irmãs. Envolver a Nastenka nos cuidados com a Olenka não como uma empregada, mas como uma irmã mais velha, uma ajudante. Zinaida sorriu através das lágrimas. Sabem, a Nashi é quem melhor lida com a Olenka. Quando peço que fique com a irmã, a pequena fica mais calma, sorri mais, como se sentisse algo. Crianças sempre sentem, confirmou Tamara Ivanovna. Sentem o amor e sentem a indiferença. E perdoam melhor do que nós, adultos. No sofá, Nastenka mexeu-se. Ao abrir os olhos e ver os adultos à mesa, com expressões sérias, congelou, assustada. Vem aqui, filha, chamou Vasily, estendendo a mão. Precisamos conversar. A menina aproximou-se hesitante, sem ousar levantar os olhos. Sabemos de tudo, Nastia, disse o pai, suave. Sobre a floresta. Sobre por que você fez isso. Ela estremeceu. Lágrimas escorreram por seu rosto. Papai, eu não queria, não pensei. SHHH, minha querida. Vasily a abraçou, apertando-a contra o peito. Não chamamos você para brigar. Chamamos para pedir perdão. Nastenka ergueu os olhos, atônita. Vocês, a mim? Zinaida aproximou-se com um gesto tímido, tocando o ombro da enteada. Sua voz tremia, mas as palavras saíram firmes. Nós estávamos errados, Nastia. Muito errados. Te magoamos, te deixamos de lado, nos fechamos em Olenka e foi como se nem te enxergássemos mais. Vasily complementou com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Mas agora tudo será diferente. Prometemos. Zinaida estendeu as mãos, ainda inseguras. Só peça que você também nos entenda, continuou, olhando nos olhos úmidos da menina. Olenka está muito doente. Precisa de tratamento, de cuidados constantes. Mas isso não significa que amamos você menos. Apenas nos perdemos. Nossos medos nos guiaram, não nossos corações. Ela hesitou antes de completar, a voz quebrando. Me perdoe, Nastenka. Eu fui uma madrasta ruim, mas quero me tornar melhor, se você me der essa chance. Por um instante, Nastia permaneceu imóvel.
Então, com um movimento lento, avançou e se deixou envolver pelos braços de Zinaída. As duas se abraçaram com força, e as lágrimas silenciosas, libertadoras, escorreram sem controle. Vasíli as observava, e algo quente, quase esquecido, enchia seu peito. Quantos anos havia vivido com aquele frio dentro de si? Quantos momentos desperdiçados, se escondendo dos próprios temores? E era tão simples, falar a verdade, amar sem reservas, não ter medo de mostrar o que sentia. No sofá, Olenka mexeu-se, abriu os olhos, e ao ver a irmã e a mãe abraçadas, sorriu, aquele seu sorriso puro, especial. Tamara Ivanovna enxugou discretamente uma lágrima com o avental. Ora, murmurou balançando a cabeça. É assim que começa uma família de verdade, com sinceridade e perdão. Do lado de fora, a neve caía suave, cobrindo a terra com um manto branco e imaculado. Como se a própria natureza desse àquela família uma chance de recomeçar, de escrever sua história em uma página limpa. Aquela noite marcou um divisor de águas para os Rybakov. Ao voltarem para sua pequena casa aconchegante à beira de Sosnovka, Vasíli reuniu todos na sala. Só uma lâmpada de mesa permanecia acesa, lançando uma luz amarela e tranquila sobre os rostos ainda tensos. Lá fora, o vento de fevereiro fazia a neve rangir sob os passos raros dos transeuntes, enquanto as achas estalavam na lareira, como se sussurrassem segredos antigos entre si. Precisamos conversar, disse Vasíli, acomodando-se na poltrona desgastada. Conversar de verdade, todos juntos. Olenka aninhava-se no colo de Zinaída, brincando com o fio solto da manga do suéter. Nastenka sentou-se na beirada do sofá, rígida como uma corda esticada ao máximo. Nastia, começou Vasíli, fitando os olhos da filha. Nós com Zina? Estávamos errados, interrompeu Zinaída, a voz embargada. Muito errados. Esquecemos o mais importante, que família somos todos nós. Não só Olenka com sua doença, mas também você, nossa esperta, nossa ajudante. Nastenka ouvia, a cabeça baixa. Os dedos brincavam nervosos com a borda de um guardanapo de crochê sobre o sofá. Sei que foi difícil para você, Vasíli inclinou-se para a frente, mais perto da filha. Foi como se tivéssemos te afastado, esquecido dos seus sentimentos, das suas necessidades. Isso é imperdoável, mas pedimos perdão. E prometemos, não vai se repetir. Zinaída colocou Olenka no chão e sentou-se ao lado de Nastenka. Nunca vou substituir sua mãe, Nastenka. Nem tento. Mas quero ser sua amiga, uma irmã mais velha, se você permitir. Quero aprender a te entender, a te ouvir, se me der uma chance. Os olhos da menina, cheios de lágrimas, encontraram os dela. Vocês não estão bravos comigo? Perguntou a voz trêmula. Por ter levado Olenka para a floresta? Ficamos com medo, admitiu Vasíli, sincero. Muito medo. Mas entendemos por que você fez isso. Quis que a gente te notasse, te ouvisse. Ele suspirou. E nós ouvimos. Só da próxima vez, fale com palavras, não com atos. Pode ser? Nastia assentiu, mordendo o lábio. Depois, inesperadamente, perguntou. E a Olenka? Ela nunca vai ser como as outras crianças? Vasíli e Zinaída trocaram um olhar. Nunca haviam falado com Nastenka sobre o diagnóstico da irmã, como se a protegessem, ou como se simplesmente não considerassem necessário envolvê-la em assuntos de adultos. Senta aqui, Vasíli bateu no espaço ao seu lado no sofá. Vamos te contar tudo como é. Você já é grande o suficiente para entender. E então, com palavras simples e claras, explicaram. A doença rara de Olenka, um distúrbio metabólico que afetava seu cérebro, os tratamentos que ajudavam, mas não curavam, as viagens constantes à capital do distrito e os remédios que consumiam quase todo o orçamento da família. Agora entende por que nos preocupamos tanto com ela? Perguntou Zinaída suave. Por que dedicamos tanto tempo? Nastenka refletiu, assentindo devagar. Entendo. Fez uma pausa. Mas não dá para amar a gente as duas? A pergunta infantil tão direta, atingiu os adultos como uma flecha no coração. Dá. E devemos, respondeu Vasíli, puxando a filha para um abraço. Só esquecemos como demonstrar. Mas isso muda agora. Eu prometo. Zinaída tinha um plano. Seus olhos brilharam ao compartilhá-lo. Primeiro, vamos criar tradições de família. Todo domingo faremos um pirogue juntos. Todos. Você, eu, seu pai, até a Olenka pode amassar a massa. Segundo, emendou Vasíli, você e eu, Nastenka, vamos cuidar das colmeias. Vou te ensinar a lidar com as abelhas e no verão iremos pescar. E terceiro, Zinaída tocou levemente o ombro da enteada, insegura. Você poderia me ajudar com a Olenka? Não como babá, mas como irmã mais velha. Notei que ela se apega a você. Talvez você consiga ensinar coisas que eu não consigo. Nastia não respondeu de imediato.
mas em seus olhos, pela primeira vez em muito tempo, acendeu-se uma centelha de interesse. Olhou para a irmã menor, que brincava quietinha com uma boneca no canto da sala. Eu tento, disse por fim. Prometo que tento. E se as raízes forem fracas? Perguntava a menina, franzindo a testa. Então é preciso um apoio, sorria Máximo. Outra árvore por perto para se segurar. Ou uma cerca boa, resistente. Você está construindo esse apoio para Olenka. Parabéns! Entre Nashtia e Drujó, o cachorro, havia se formado um vínculo especial. O animal inteligente parecia sentir o humor da garota. Quando ela estava triste, aproximava-se, apoiava a cabeça em seu colo e olhava com olhos fiéis. Quando ela ria, corria em círculos, convidando-a para brincar. Ao lado dele, as ansiedades recuavam, os medos derretiam. Certo dia, Nashtia trouxe consigo uma pequena bola de borracha. Tio Máximo, preciso da sua ajuda, disse. Quero ensinar Olenka a brincar. Sentaram-se por muito tempo perto do fogão, e a menina contou sobre suas tentativas de alcançar a irmã mais nova. Leio poemas para ela, conto histórias, mas parece que ela não ouve. Só olha e às vezes sorri. O médico disse que ela não consegue concentrar a atenção, mas eu vejo. Ela entende, só que do jeito dela. Máximo girava a bola entre as mãos, pensativo. Sabe, Nashtia, às vezes não é preciso falar com palavras, mas com outras coisas, com o corpo, com o movimento, com o jogo. Tente não contar para ela, mas mostrar. Faça junto com ela. No domingo seguinte, ao voltar para casa, Nashtia pegou a bola e chamou Olenka para a sala. Sentou a irmã no chão, acomodou-se à sua frente e começou a rolar a bola devagar em direção à menina. Olha, a bola vem para mim, depois vai para você como um pêndulo. Lá e cá, lá e cá. Olenka observava, mas não se mexia. Nashtia repetia o movimento com paciência, murmurando. Para mim, para você, para mim, para você. E então aconteceu o milagre. Os dedinhos trêmulos de Olenka pararam a bola e, com hesitação, empurraram-na de volta para a irmã. Nashtia congelou, incrédula, e depois riu de felicidade. Você conseguiu, minha esperta. Vassili e Zinaida, que observavam da porta, trocaram um olhar. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria.